No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma ótima quarta-feira para você, dia 9 de agosto de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. 2 recados importantes. Um antes do Minuto da Unicidade e um outro logo após. Tá legal? Muito bem. O primeiro é aquele pedido, aquele apelo de sempre. Adquira pelo menos um livro para apoiar o ministério do pastor Tony de Souza e o projeto que é a impressão de mais 1000 exemplares para poder abençoar aqueles que precisam. Nós temos participado de programas de televisão, de debates, tem mais um para ir no mês que vem, então a gente está sempre indo falar deste nome poderoso, tá bom? Então, uma unidade, R$ 29,90. Acima de 5 unidades, cai para R$ 19,90 cada. Então, reserve a pré-venda e nessa pré-venda que você vai semear neste projeto importante, seja também um colaborador, tá bom? 19-9898-02214, você vai falar com a minha esposa Elaine, tá bom? Fale com ela e garanta já o seu exemplar, tudo bem? Porque sei disto, que me resultará a salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Eu li para você Filipenses capítulo 1, versos 19 e 20. Versículo 19, porque sei disto que me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Cristo. Estou compartilhando com você apenas um dos versículos que nós lemos ontem na nossa aula do Seminário Teológico Unicista. Nós começamos ontem com a matéria de Unicidade 3, o que corresponde à teologia convencional, à teologia sistemática, a parte da paracletologia, ou seja, o estudo do Espírito Santo. Ontem ficamos por quase 2 horas falando deste tema precioso nesta primeira aula, muito interessante. Então, eu vou compartilhar com você, no Minuto da Unicidade de hoje, uma pequena reflexão que eu falava na aula de ontem. Veja, que Paulo ele fala que a salvação dele vem pela oração, ele agradece a oração, pela vossa oração, pela oração dos irmãos e pelo socorro o socorro do Senhor Jesus, não, o socorro do Espírito de Cristo. E eu estava dizendo na aula que a teologia trinitariana, olha, veja que absurdo, é um absurdo. A teologia da Trindade é uma teologia demoníaca. Por quê? Porque ela diz que, quando eles vão estudar a questão do Espírito Santo, eles começam a dar uma lista com inúmeros nomes pelo qual o Espírito Santo, que segundo a Trindade, a doutrina trinitária, é a terceira pessoa. E dentre os vários títulos do Espírito Santo, ele tem um, que é o Espírito de Cristo. Veja, um detalhe muito interessante. Esse Espírito de Cristo que Paulo está falando aqui, Paulo está falando do Espírito do Cristo que nós conhecemos, do Cristo da Bíblia. Então, o que acontece? Esse Espírito do Cristo, segundo a teologia trinitária, é um dos nomes pelo qual o Espírito da terceira pessoa é conhecido. Olha que incoerência, que contradição, que artimanha de Satanás tremenda, porque o Espírito Santo da Trindade, vamos dizer assim, da Trindade, o Espírito da Trindade, esse Espírito mentiroso que eles pegaram essa expressão e colocaram o nome do terceiro Espírito, esse é chamado, a própria teologia trinitária, a teologia sistemática trinitária reconhece que ele é chamado também na Bíblia de Espírito de Cristo. Por que eles falam isso? Porque vão estudar e vão ver que ele
tem esses títulos: Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de Jeová, Espírito do Pai. Tudo isso é nome do Espírito Santo? O nome da terceira pessoa? É claro que isso é uma confusão diabólica, porque Paulo está falando do Espírito de Cristo, e nós sabemos quem é Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então não pode ter o Espírito do Pai, o Espírito do Filho e um outro Espírito. Quer dizer, a Bíblia usa essas expressões, evidentemente, para se referir ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus, de fato, é conhecido como o Espírito do Pai, o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, de Jesus Cristo. Mas isso não é um terceiro Espírito, não é uma terceira pessoa, até porque a própria teologia precisaria, eu falava ontem na nossa aula, rever os seus conceitos. Por quê? A Bíblia diz que Deus é Espírito. E eu dizia para os irmãos ontem na nossa aula que Deus, ele é soberano. Esse termo pessoa é atribuído a nós, seres humanos. Aos seres humanos, pessoa. Você não pode, por exemplo, chamar um animal, por exemplo, de pessoa. Você não pode chamar um cachorro de pessoa, você não pode chamar, né, qualquer espécie, outra espécie de pessoas. Esse termo pessoa é atribuído exclusivamente ao ser humano. Então Deus não é pessoa. O Criador de todas as coisas não pode ser resumido a uma pessoa. Você está entendendo? E ainda que fosse, teríamos um problema, porque o Pai é Espírito. Jesus fala para a mulher samaritana em João 4,24, Deus é Espírito. E Espírito não é pessoa. Por quê? Porque Jesus fala, quando ele entra no cenáculo, estavam todos reunidos ali em oração, o que os discípulos falam? Julgavam ver um fantasma, um espírito, e Jesus falou, olha, fica calmo, se aquiete, porque um espírito não tem carne nem tem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Ou seja, Jesus define, Jesus separa deles o que é pessoa e o que é espírito. Você está entendendo? Então ele está dizendo, um espírito não tem carne e não tem osso. Quem tem carne e tem osso é uma pessoa, é um ser humano. Resumindo, então se um espírito não tem carne e não tem osso, não é pessoa, porque esse termo é atribuído ao ser humano. Então veja por aí o problema. Então a teologia trinitariana deveria rever pelo menos esse conceito e não chamar de pessoa, e sim chamar o quê? Dois espíritos e uma pessoa. Aí sim, não são três pessoas, são dois espíritos, o Espírito do Pai, a terceira pessoa e o terceiro espírito, né, lá, e uma pessoa que é Jesus. Esse sim pode ser chamado, enquanto esteve aqui, de pessoa, porque de fato ele se fez carne, se tornou um de nós. Então, de fato, seriam dois espíritos, não três pessoas, as três pessoas da Trindade. Está errado, porque seria um espírito, dois espíritos e uma pessoa. Simples assim. Até na nomenclatura eles erram. Até na nomenclatura, até no termo, até na expressão eles estão errando. E errando há milhares, ou melhor, há centenas de anos, né? Errando há centenas de anos, há séculos que eles erram nesse conceito totalmente equivocado. Então ele fala, é pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Cristo. E aí temos um detalhe, um só Senhor, uma só fé, ou melhor, um só corpo, né? Um só corpo e um só Espírito. Efésios 4:4, um só Espírito. Então não podemos ter três Espíritos, um Espírito do Pai, o Espírito do Filho e o Espírito Santo, que seria o terceiro. Veja que a própria Bíblia, a própria Escritura condena esse conceito totalmente diabólico. Aí, para arrumar um jeito de sair dessa situação, o que os teólogos inventam? O que eles formataram? Que a Trindade, na verdade, é uma Trindade ontológica, é uma Trindade emanente, é uma Trindade econômica, e aí vão surgindo vários termos para explicar. Ontem nós ficamos 2 horas mostrando versículos, mais versículos, mostrando, né, os títulos e muita informação importante. O segundo recado que eu fiquei de dar no início é que a partir de setembro agora vamos abrir mais uma turma deste seminário teológico unicista, onde nós vamos tratar da unicidade de Deus fortemente, tá bom? Então as aulas vão começar dia 12 de setembro, tá certo? E nós vamos estar na semana que vem já fazendo o cadastro
das pessoas que vão querer participar deste seminário teológico unicista. Maiores informações no telefone 19 98 98 022 14, é o mesmo telefone do livro. Você vai falar com a Elaine, que ela é a coordenadora, ou melhor, a secretária do curso, ela cuida dessas informações. Então, participe aí, dê de presente para alguém. É um curso importante que vai trazer informação, né? Nós damos apostilas, nós nos dedicamos a este ministério também, para que a gente possa continuar aqui sempre firmes nesse propósito de evangelizar o Brasil, de auxiliar, de oferecer ferramentas para os nossos queridos e amados irmãos. Eu voltarei amanhã, se Deus permitir, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz, obrigado pela audiência. Até amanhã. Minuto da Unicidade.